Por que Deus corre atrás do homem? Para matá-lo? Para castigá-lo? Para penitenciá-lo? Puni-lo? Não. Quando você peca, o Espírito de Deus vai como um raio para a sua direção. Não para te matar, mas para te resgatar. Que bom que você está aqui hoje. Nós vamos começar uma série nova. Na nossa igreja chama-se Os Fugitivos. Nós vamos falar sobre os fugitivos. Alguns personagens da Bíblia Sagrada que, deram no pé, picaram a mula, escaparam, saída pela esquerda. Diz o leão da montanha, vamos embora. Nossa, essa do leão da montanha saiu do tempo de dinossauro lá de casa. Todo mundo já fugiu, a gente foge. Do que as pessoas fogem, hein? Do que fogem as pessoas? Alguns fogem do passado. Não querem lembrar do passado, mas o passado o persegue. Algumas pessoas fogem do passado e dizem assim, olha, eu não quero nunca mais nessa casa que se mencione isso. Acabou. Porque está fugindo. Outros fogem do presente. Não gostam de si mesmo, não gostam de enfrentar certas dificuldades, não querem confrontar o que precisa ser confrontado. Outros fogem do futuro, medo, ansiedade. Ai, não vou, não vai dar certo. Eu não quero nem pensar, e amanhã... Do que as pessoas fogem? Pessoas que fogem de pessoas, que têm medo das pessoas. Tem pessoas que fogem de outras coisas mais importantes, como eu, por exemplo. Eu fujo de injeção, eu tenho medo de injeção. Eu também fujo do espelho, porque eu encontrei uma maneira de não me ver gordo. Algumas pessoas fogem. Do que as pessoas fogem? Todos em algum momento da vida fogem. Às vezes é importante fugir. A Bíblia diz para a gente fugir até da aparência do mal. A Bíblia diz para a gente fugir de más companhias, porque elas podem corromper os nossos princípios. Mas hoje nós vamos começar a história do primeiro fugitivo da Bíblia Sagrada. Lá no começo da Bíblia, em Gênesis, nós vamos ler a história de Adão. Capítulo 3 do livro de Gênesis. Gênesis capítulo 3. Amém? Quem tem Bíblia de papel, deixa eu ver. Estão perdendo, hein? Quer ver? Bíblia eletrônica, levanta aí. Bíblia eletrônica. Misericórdia. Do jeito que vai, a gente não precisa mais nem ir na igreja. Um pastor holograficamente aparece na sua frente e prega só para você. Você vai ver. Vai ser legal. Esse mundo está chegando. Não sei como é que faz para dar o dízimo para uma imagem. Mas sei lá como é que é. Gênesis 3. Aqui nós temos a história do que aconteceu com Adão e Eva. Vamos fazer a história longa, curtinha. Deus constrói esse planeta, constrói o universo todo. Nada do que existe pôde existir sem antes ter existido na imaginação divina. Deus imaginou, arquitetou, planejou e fez surgir. Deus pode criar as coisas segundo as Escrituras com a palavra do seu poder. Eu só posso criar coisas a partir de matéria-prima pré-existente. Eu posso construir uma cadeira se tiver madeira, construir um carro se tiver os materiais adequados, eu posso construir uma roupa se tiver matéria-prima pré-existente. Mas Deus pode dizer e a coisa acontecer. Ele tem este poder. Algumas pessoas chamam a voz de Deus de Big Bang, eu não sei. Mas ele fez acontecer. E ele constrói há 4 bilhões e meio de anos esse planeta, e há uns, 1 milhão de anos atrás, botou Adão e Eva nessa história. Não sei. Se a gente tentar acomodar a história da Bíblia com as datas que nós temos neste planeta, é muito difícil, porque Gênesis não é um livro de ciência, especialmente nos primeiros capítulos, nem de pré-ciência. Gênesis 1, 2
é um livro de poesia semítica, de poesia hebraica. É um jeito de contar de maneira que o filho vai entender, gravar e contar para o filho dele, que também vai entender, gravar e contar para o filho dele. É um jeito curtinho de falar dessa maravilha da criação divina, que é esse universo. Eu creio na criação. E Deus criou o homem e a sua mulher e deu para eles uma lua de mel interminável. Vocês vão viver num paraíso onde vocês não vão ter necessidade de nada, porque tudo já é de vocês. Tudo é de vocês. E tem mais, vou dar inteligência enorme, porque vocês vão conseguir botar nome em tudo que é bicho. Imagine. Você sabe o nome de quantos bichos? O Adão sabia de todos. E segundo um colega que prega muito bem por aí, diz que Adão deu o nome certo, né? Deu o nome que tem cara daquilo mesmo, né? Por exemplo, cobra, ele não deu esse nome de cobra para o macaco. E para o macaco ele deu o nome de macaco, e parece macaco, né? Como rinoceronte, por exemplo. Tem cara de rinoceronte. O Adão deu os nomes para tudo, muito poder. E mais do que saber dar nome, ele os controlava. Ninguém era, todo mundo era, como é que chama as pessoas que não comem carne? Vegano. Todo mundo era vegano naquele tempo. Ninguém comia ninguém, nem um bicho, nem um homem comia um bicho, nada. Era uma beleza, um paraíso. Até que alguma coisa aconteceu. Naquela época havia uma vontade no universo. A vontade divina. Só uma vontade no universo. A vontade divina. Mas entra um demônio caído, bravo, revoltado, querendo aprontar com tudo, e entra com a vontade dele. E no universo, no jardim do Éden, passam a existir duas vontades. A vontade de Deus e a vontade de Satanás. Que joga uma conversa em cima da cabeça da dona e diz assim: olha, você está olhando para essa árvore aí, né? Apetitosa. Se você comer, você vai ter conhecimento do bem e do mal. Mas ela não continua, a serpente não fala, e morrerá. Dizem as más línguas que Eva lutou muito para não comer. E Satanás tentou de tudo. Você vai ficar mais inteligente que o seu marido. Ela, Você vai ser mais poderosa que o seu marido. Você vai ser dona do jardim. Finalmente, a serpente disse: você vai emagrecer. Ela comeu. As más línguas contam essa história, mas não é inspirada. E ela vai comer da árvore, que não era para comer, porque a vontade de Deus era: procriem, domine e não comam desta árvore. Só come da árvore da vida. Dessa aqui é morte. Escolhe vida, não escolhe morte. Escolhe vida, não escolhe morte. Está claro? Mas ela se deixou levar, comeu e também deu ao seu marido. Quando Adão come, ele já ouve os passos de Deus, tem um susto, engasgue para aqui, por isso que os homens têm esse caroço. Também não é verdade. E aí entra a terceira vontade, a vontade de Eva, e a quarta vontade, a vontade do Adão. E hoje nós temos quase 8 bilhões de vontades nesse planeta. O que é interessante é que Deus visitava, diz a Bíblia, na viração do dia, ao entardecer, o casal. Eu não tenho base bíblica nenhuma, nem científica para dizer o que vou dizer, apenas pela análise do texto. Aparentemente, esse anjo caído andou por lá algumas vezes, porque Eva não se assusta. Quem é você? Não, ela troca umas ideias. Parece que ele andava por lá também.
Adão come, diz a Bíblia Sagrada, que a primeira coisa que aconteceu quando ele comeu o fruto foi que ele olhou para Eva e olhou para ele e disse: epa, nós estamos pelados. Até então, eles não tinham pecado. Eles tinham um exercício de intimidade conjugal à vontade, sem nenhum pecado. Então, diz a Bíblia de maneira poética, história, para a gente aprender. Eles construíram alguma coisinha para se taparem. E diz a Bíblia Sagrada que quando Adão escuta os passos do Senhor, olha só, você percebe quando é seu filho que está descendo a escada? Quando é a sua filha? Quando é o pai? Você percebe quando o seu filho está subindo a escada bravo? Os passos são outros, não é verdade? De vez em quando me bate uma saudade de... Eu lembrava de Rafa descendo a escada, ele sempre descia com o mesmo pé. Eu nunca mais ouvi esse som, me dá saudades. Adão ouve os passos e sabe que se trata de Deus, do Pai. Talvez você pergunte para mim, mas Deus não é invisível? É. Então quem ia visitá-lo? Provavelmente o Senhor Jesus. Porque a Bíblia Sagrada diz que Ele foi o construtor do mundo, em Colossenses. Pela palavra do poder que saiu da boca de Cristo, o mundo foi criado e é sustentado ainda pela palavra do seu poder. E Ele chamava Deus, o visitava. Ele ouve os passos e dá no pé, se esconde atrás de uma árvore. E é interessante você notar na Bíblia a pergunta. Vamos ler. Versículo 8 do capítulo 3. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, chão de madeira, barulhento, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se, fugiram da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Olha a pergunta de Deus, que maravilha essa pergunta. Essa pergunta é feita para mim, para você o dia inteiro, todo dia, a vida inteira. A pergunta de Deus não foi: Adão, o que você fez? Por que Deus não fez essa pergunta? Adão, o que você fez? Você já deu bronca no seu filho? Quando ele derruba o seu computador no chão, espatifa. Você olha o computador quebrado e fala: o que você fez? Está óbvio para que fazer essa pergunta? Mas é assim que a gente faz, não é? Deus não. Deus disse: Adão, onde estás? Por que Deus não fez a pergunta: o que você fez? Por quê? Porque a Bíblia Sagrada diz que nada nem ninguém escapa dos olhos do Altíssimo. Ele nos vê o tempo todo, o dia inteiro, a cada segundo de nossa existência, sabe o que cada um de nós fez ao longo do dia hoje, vai fazer nesses dias próximos que virão. Ele nos conhece, Ele já sabe tudo, Ele é onisciente. Então, para que ele perguntou onde você está, se ele também é onisciente? Será que Deus não sabia atrás de que árvore Adão estava? Óbvio que sim. Mas a pergunta não é porque Deus não sabe onde Adão está. A pergunta é porque Deus está querendo dizer para o Adão: Adão, para onde o que você aprontou tem te levado? Vê se cai tua ficha. Deu para entender? Você pega alguém usando drogas e fala assim: meu filho, meu amigo, meu alguém, sabe no que vai dar? Sabe para onde isso vai te levar? O Senhor perguntou para Adão: percebe para onde você foi por causa do que você fez, Adão?
Olha que pergunta maravilhosa. É a pergunta que o Senhor faz para você hoje. Para onde você tem levado a tua existência por causa das coisas que você faz, pratica, pensa, fala? Para onde você tem conduzido a tua existência? Que pergunta. Aí vamos ver as respostas, são maravilhosas. O Adão respondeu: eu ouvi os teus passos no jardim e fiquei com o quê? Medo. Quando a gente faz o que não deve, primeiro lugar que a gente chega é no ambiente do medo. No ambiente do medo. Outra coisa, vamos lá. Eu estava nu. Então, eu me escondi. Para onde te leva o mal que você pratica? E por que Deus vai atrás de você? Sabe como eu defino a Bíblia Sagrada? A Bíblia Sagrada é o livro que conta a história de um Deus que vive correndo atrás de um homem que vive fugindo dele. Medo, nudez, vergonha, símbolo da nudez. Símbolo do lascou, fui descoberto. Esconder, fugir. Quando a gente faz conscientemente o que Deus não quer que façamos, nós vamos, por isso ele pergunta: onde estás? No medo? Onde estás? Na vergonha? Onde estás? Escondido. Medo, a gente sabe o que é. Medo dele, medo das consequências, medo dos outros, medo do que vão falar, medo do que vai acontecer, medo. Vergonha. Ai, graças a Deus ainda a gente tem alguma, né? Porque alguns já perderam. Não tem mais vergonha. Mas a gente tem. Vergonha é aquela coisa assim, de ser incapaz de erguer a cabeça e olhar nos olhos dos outros, especialmente das pessoas que mais nos amam. Se esconder, começa a nossa tragédia. Porque nós passamos a vestir uma fantasia politicamente perfeita, ecologicamente aceita, esteticamente apreciada de alguém que nós não somos. Nós passamos a ser hipócritas, atores interpretando um papel que não é verdadeiro. Não, eu não estou dizendo que você tem que sair por aí anunciando no Facebook. Olha, eu queria dizer para você que eu já roubei, que eu aprontei. Não, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que você, diante de Deus, tem que sair do medo, tem que sair da vergonha, tem que sair da fantasia. Deus não gosta de pessoas que interpretam ser aquilo que ainda não o são. José tinha um terreno grande, vendeu, depositou o dinheiro nos pés do Pedro. Um casal da igreja viu que o Zé foi abraçado, elogiado em público. Vamos vender o nosso terreno? Ali na International Drive.
50 acres. Deve valer uns 3 milhões de dólares. Vamos depositar na igreja. Vai o casal, vende o terreno, 100 milhões. Um olha para o outro e fala assim, é muita grana no pezão do Pedro, você não acha? Faz o seguinte, vamos levar só uma parte, vamos guardar um pedaço para a gente. Quando chegar lá, eu boto no pezão do Pedro, vou me sentar, dali umas 2 horas você aparece. Qualquer coisa você estava na cabeleireira. Esse é um casal exemplar da Bíblia Sagrada. Não compra nem vende nada sem estar de acordo, não toma decisão financeira sem estar de acordo, decora o script, é muito legal. Quando o cara bota o dinheiro no pé do Pedro, Pedro foi tataravô de Einstein, contou na hora. E disse, epa, está faltando uma grana aí. E Pedro disse para o cara, o terreno não era teu? Alguém te pediu? Não foi você que quis dar? Para que você quer mentir para o Espírito Santo? Em outras palavras, o Pedro disse para ele, cara, você vendeu, achou muita grana? Chega aqui e fala, Pedro, ó, eu vendi um terreno, mas era muita grana, eu não tive coragem de dar tudo para a igreja, vou dar uma parte. Mas ele disfarçou. Outra coisa desse casal é que eles eram extremamente obedientes à autoridade da igreja. Queria ter ovelha sim. Pedro disse, morre. O cara morreu, obedeceu. Na hora. 2 horas depois vem a esposinha dele, Pedro manda chamar na frente, fala assim, escuta, o terreno era de vocês. Vocês estão brincando com Deus não se brinca. Seu marido morreu aí, você morre aí do lado. Pode morrer. Puf, morreu. Que casal obediente. Senhor, eu tenho uma lista de pessoas que eu queria promover aí para a glória. Me dá esse poder. O problema não é que eu tenho uma lista, o problema é que eu estou na lista de muita gente. O que Deus puniu? Que eles deram menos dinheiro? Não. Deus puniu a tentativa de ser o que ainda não se é. A fantasia. Eu construí ao longo de minha vida um clone do Nassif. Eu tenho um clone. É ele que está aqui hoje. O verdadeiro está lá no meu quarto. Eu vivia assim. Eu me levantava. E quando eu saía da minha cama, eu já arrumava a minha cara com cara de clone antes de chegar no espelho. Para eu não me ver. E eu notei que por anos de minha vida eu nunca me olhei no espelho. Olhava o meu cabelo, ou a falta dele. Eu olhava a minha barriga. Vocês não notaram que está menor, né? 10 libras a menos, hein? Desde 10 de dezembro. Estou aqui na caminhada. Aí eu vestia a fantasia de um marido bom, de um pai amoroso, para sair lá fora. De um crente. E até quando eu ia orar, eu falava para o clone assim, vai orar lá? Porque se eu for, Jesus me mata do jeito que eu tenho a vida torta. Ele não me aceita. Até o dia em que eu mandei o clone lá, ajoelhar, como esse ainda dá. Senhor, eu estou aqui orando. E Deus fez assim. Pois não? E Jesus disse, vai embora daqui. Não foi por um clone que eu morri na cruz. Eu não amo clones. Eu amo aquele lá, o verdadeiro. É aquele que eu amo. Aliás, eu morri na cruz porque ele é o que é e está onde está. Eu
quero livrá-lo da hipocrisia de parecer ser o que de fato ele não é. Isso significa a pergunta: Adão, onde estás? Estás no ambiente do medo, no ambiente da vergonha, ou já chegou atrás da árvore? Já tem sua fantasia? É você fazendo assim para Deus: eu vou botar essa roupinha. E Deus fala assim: você pensa que me engana? Você quer que eu finja o que eu acredito? Como Adão fugiu? Como Adão fugiu? Primeiro, como que ele foge? O que causou a fuga? Desobediência. Não faz, fez. Não come, comeu. Não pega, pegou. Desobediência. E o que causou a fuga? A desobediência. Como ele fugiu? De 3 maneiras. Primeira maneira de fugir: tentando fazer algo por si mesmo para ver se diminui a ira de Deus. E aqui muitos de nós nos enganamos. Eu ando mal, eu vou na igreja, vou dar uma oferta gorda, porque eu sei que Deus está bravo comigo. Ou eu ando mal, eu vou jejuar, fazer um jejum, mas daqueles assim de arrebentar, para Deus ficar feliz comigo. Eu vou jejuar, vou tomar o café da manhã e só vou almoçar, mas eu vou jejuar. Vou cantar no coro, vou trabalhar na cantina. Olha, não estou dando indireta para ninguém, pelo amor de Deus. Vou ser voluntário, vou fazer alguma coisa. Não faça nada. Segunda maneira do Adão fugir: acusação. Acusação. Senhor, olha para a peça. Alguma vez eu fiz alguma coisa errada? Foi ela. Algumas pessoas não podem deixar de existir no mundo. Político não pode deixar de existir. Juiz de futebol, pastor e sogra. Senão a gente não tem quem acusar. A gente foge de Deus jogando a culpa nos outros. A culpa foi dela. Se não fosse ela, eu não estava nessa situação aqui horrível. Foi ela. O senhor está entendendo que a culpa é dela? Presta atenção na minha mão, por favor. Cada vez que você aponta o dedo para alguém, 3 estão apontados para você. Quem dos outros fala mal, de si mesmo fala mal. Foi ela, acusação. Segundo caminho, acusação. Terceiro caminho, autovitimização. Então, aí eu comi, né? Agora eu tô nessa, eu sou vítima. Que isso? Um homem desse tamanho chorando de Deus. Você viu o que minha mulher fez? Rapaz, tu cresce. Nós gostamos de auto-vitimizar monos, de auto-vitimização. E quando você entra nessa neura de auto-vitimização, não tem quem te arranca disso. Pior coisa que tem é falar, o tempo
todo eu fui alvo do ataque, da bala perdida, do demônio descarrilhado, da falação, do despacho, da coisa mandada, do olho gordo, do espelho quebrado, do Trump, do Lula. Bom, aí tudo bem. Aí, não, estou brincando. A gente se auto-vitimiza, enquanto acusa, diz, olha, eu sou vítima dessa pessoa. Não faça isso. 3 maneiras de fugir. Não tente fazer nada. Não acuse, não se auto-vitimize. Agora o importante. Por que é ruim fugir? Primeiro, quando você foge, você tem medo. Medo. Você vive assustado pelo fantasma do já já te descobrem, do já já te pegam, já já tudo vai cair. Pessoas que roubaram e agora estão se escondendo do roubo. Traíram, estão se escondendo da traição. Já já cairão. O medo. Não é bom fugir porque você vive no ambiente do medo. Segundo, não é bom fugir porque quem foge perde comunhão com Deus. Se você foge, você se distancia dele e você perde comunhão. Por que na Bíblia Sagrada a gente chama o filho que pediu a herança para o pai de filho pródigo? Pródigo significa gastador, irresponsável. Pródigo significa que gasta sem pensar. Temos alguns neste auditório. Mas você já notou que em nenhum momento ele é chamado de ex-filho? Porque quando a gente se afasta da casa do pai, a gente não perde a filiação. A gente perde a comunhão. Minha filha se casou. Me traiu de uma maneira terrível. Com um garoto com quem ela quis se casar. E foi morar com ele. Eu creio que um dia eu a perdoarei. Mas ela nunca deixou de ser minha filha. Ela morava na casa do marido dela. Mas quando eu os visitava, era a minha filha. Quando ela me visitava, era a minha filha. E agora ela se reconciliou comigo e deixou eu e Lúcia morarmos na casa dela. Ela percebeu que o marido é bom, mas a comunhão com o pai é algo de especial. Você perde comunhão. Prima da comunhão, você perde a autoridade quando você foge. Olha o Davi. Enquanto calei a minha voz, os meus pecados se transformaram em sequidão de estio, acabaram as lágrimas. E as tuas flechas cravaram nas minhas costas e os meus ossos se consumiram. Então disse: Deus, eu pequei. E o Senhor me perdoou e me acercou de alegres cânticos de livramento. Por isso contarei aos outros a tua grandeza. Sabe quem evangeliza? Quem é feliz. Sabe quem é feliz? Quem tem autoridade. Sabe quem tem autoridade? Quem é perdoado. Quem restaurou a comunhão. Por que você não deve fugir? Porque vai perder a autoridade. Você vai chegar, você com a vida detonada, você chega para o cara e fala assim: quer ir na igreja comigo? O cara vai olhar para você e falar assim: acho que não. Aquele crente que batia na porta do vizinho todo domingo de manhã: vamos na igreja comigo? Ah, eu vou lavar o carro.
Vamos na igreja comigo? Ah, hoje não dá, vou com a minha esposa, não sei onde. Vamos, todo domingo. Batia na porta. Vamos na igreja comigo? Até que o vizinho não aguentou. Falou, se for para ir na igreja que você vai, eu quero ficar na minha mesmo, porque estou afim não, de ficar igual você. Autoridade. Quem evangeliza é o alegre é o perdoado tem comunhão, tem autoridade. Para de fugir, para não perder a autoridade e, consequentemente, a alegria. Olha que diferente. Quem tem comunhão com o Pai está alegre, está sem medo, tem autoridade, dá testemunho. O que nós precisamos aprender hoje? Que não vale a pena fugir do Senhor. Como eu faço o caminho da volta? Confessando a Ele o meu pecado. Se for o caso, na horizontal, se eu pequei contra alguém. Dizer, Senhor, eu tomei do fruto. Não foi a Eva que me deu. Eu tomei do fruto. Eu fiz. Fui tentado, meus pais judiaram de mim, aprontaram, aquele lá abusou da minha vida, esse aqui me espancou, aquele lá me roubou, aquele outro, tudo isso é verdade, mas a decisão foi minha. Começa daí. Eu fiz. E Senhor, eu estou envergonhado, estou nu, espiritualmente falando diante de Deus. Essa é a minha nudez. O que o Senhor faz no jardim do Éden, Ele mata o primeiro bicho da história. Onde que está escrito isso na Bíblia? Não está escrito que ele matou, mas está escrito, e Deus fez para ele roupas de pele de animais. Deus matou animais. Era o primeiro sinal de que sangue precisava ser derramado para cobrir pecados. E o Senhor diz, tudo vai ser resolvido lá na frente. Quando eu falo para Deus, é verdade, eis aqui, Deus me cobre com o sangue de Jesus. Ele me lava, me limpa, me purifica, me santifica. A santidade é posicional e constante. O que é santidade posicional? Senhor, eu pequei, estou confessando, é verdade, fui eu. Nessa hora você está em posição de santidade, porquanto o sangue de Cristo é derramado sobre você. E aí você caminha em santidade. Quando você faz isso, olha as maravilhas que você recebe. Primeiro, perdão. Perdão. Segundo, transferência do ambiente do medo para o ambiente da autoridade espiritual. Terceiro, transferência do ambiente da vergonha para novas vestes. Filho pródigo chegou. Antes que ele confessasse, o pai disse, cala a boca. Meninos, deem um banho nesse rapaz aqui, bota uma roupa bonita, um sapato no pé e um anel no dedo. Primeiro nós vamos festar, depois ele vai trabalhar para mim. Ninguém serve a Deus por culpa nem por dívida. A gente serve a Deus porque está apaixonado por Ele. O que significa roupa, anel e sapato? Roupa, autoridade. Se um sujeito apaisando aí na Avalon Road faz sinal para eu parar, eu sou capaz de desviar, botar a mão na buzina, baixar o vidro do lado e falar, maluco! E ir embora. E olhar bem na cara dele para gritar.
Mas se ele tiver uniformizado de polícia, ele levantou a mão, eu baixo a cabeça, paro na hora e falo, yes sir, yes sir, yes sir. Entende? Por quê? Tem uma roupa de autoridade. A roupa é símbolo de autoridade. Anel, filiação, pertencimento. Eu sou do Pai. Não sou escravo de ninguém. Sou do Pai. Satanás precisa saber disso. Ele não vai me escravizar. E ele escraviza? Escraviza. Você tem que ser arrancado desse ambiente. Tinha uma dona aqui no estado da Pensilvânia que tinha uma criação de ganso que ela levava para concurso. Eles ganhavam todos os concursos, os gansos mais bonitos do país. E o filho dela no sítio, brincando de estilingue, numa latinha, na cerca, a pedra passou, bateu na testa do ganso, puf, matou o ganso. Premiado. Ele olhou em volta, não viu ninguém, não tinha ninguém. Ele pegou o ganso pelo pescoço, enterrou o ganso, foi para casa. Na casa dele, de dia ele lavava a louça, a irmã limpava a cozinha. De noite ele limpava a cozinha, a irmã lavava a louça. Varria o chão, essas coisas. Naquele dia era dia dele lavar a louça e da irmã varrer o chão, limpar a cozinha. A mãe falou, bom, quem que vai lavar a louça e quem que vai limpar o chão? A irmã mais velha disse, meu irmão vai lavar a louça e limpar a cozinha inteira. De jeito nenhum, é uma tarefa cada um. Ela saiu da cadeira dela, foi atrás dele e falou no ouvido dele, ganso. Ele falou, mãe, deixa que eu faço tudo. De noite, quem vai fazer? Meu irmão. Ele olhou para ela, eu vou fazer tudo, mãe. E por 3 semanas o menino virou um escravo dela. E fez muitas outras tarefas para ela. Mas ela escravizou o irmão, até que ele não aguentou mais. E ele foi confessar para a mãe dele. Disse, mamãe, umas 3 semanas atrás, foi sem querer, mãe. Era a força do vento, a pedra não era boa, o estilingue não estava legal. E eu fui jogar uma pedra numa latinha, e a latinha se abaixou, eu não sei o que aconteceu. E matou o ganso. E fechou o olho assim para apanhar. Nada aconteceu, ele abriu o olho e falou, eu escondi, mas minha irmã acho que viu, e ela está me fazendo isso, porque senão ela ia contar para você, mas eu não aguento mais. A mãe falou, filho, naquele dia eu estava na janela olhando e eu também vi. Ele disse, mãe, por que você não fez nada? Porque era você que tinha que vir até mim. Você estava escravo do teu pecado. O diabo escraviza você. Sai disso. Vem para a autoridade. Vem para a alegria. Vem para a bênção. Por que Deus corre atrás do homem? Para matá-lo? Para castigá-lo? Para penitenciá-lo? Puni-lo? Não. Quando você peca, o Espírito de Deus vai como um raio para a sua direção. Não para te matar, mas para te resgatar do ambiente do medo, da vergonha ou da fuga, da hipocrisia. Muitas vezes na vida eu já fui Adão. Às vezes eu sou Adão, algumas vezes no mesmo dia. Então, a minha decisão é fugir ou me entregar. Quando eu me entrego, se eu tiver que passar uma vergonha, passei, acabou. Se eu tiver que devolver algo a alguém, o farei, acabou. Mas serei não mais medroso, não mais fugitivo, mas sim uma pessoa livre. E eu mesmo, eu posso ser quem de fato eu sou, porque Ele me conhece do jeito que eu sou. E todas as vezes que Ele me pergunta, Nassifão, onde é que você está? O desejo dele é me perguntar, pensa, para onde o que você faz está te levando? Você acha que é bom? Então volta para mim. Feche seus olhos.
Ore comigo. Senhor Jesus, quantas vezes eu vivi no ambiente do medo? Quantas vezes eu me senti envergonhado? Quantas vezes eu me senti envergonhado de pensar na vergonha que eu passaria se alguém descobrisse quem eu sou? Então, eu me escondia atrás de árvores, inventava personagens a meu respeito. Mas eu estou, graças a Deus, porque o Senhor me pergunta a todo momento: onde estás? O Senhor não me pergunta o que eu fiz. O Senhor me pergunta onde eu estou. E eu quero te dizer: eu estou com o Senhor. Meu coração está rasgado diante do Senhor. O meu corpo, espiritual e emocionalmente falando, está desnudo diante da sua majestade. Veste-me com as vestes de Jesus. Coloca o anel de pertencimento no meu dedo e o sapato de autoridade, de liberdade nos meus pés. Faz isso com os meus irmãos e com as minhas irmãs. É a minha oração. Que nenhuma pessoa nesta sala fuja outra vez. Se fugirmos, será do pecado. Se fugirmos, será do mal. Se fugirmos, será para corrermos para os braços do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém não? Domingo que vem quem vai escapar é o Moisés. Moisés, o fugitivo. A Bíblia Sagrada chama o cara de o homem mais manso do mundo. E como é que um cara tão manso mata um outro com as próprias mãos? Ele matou um cara e deu no pé. Amanhã não, domingo que vem nós vamos falar sobre o Moisés. O último fugitivo da nossa série será o Onésimo, também conhecido como Onzimo.